queria tanto que você tomasse posse dessas ministrações de Deus, porque são revelações que o Senhor traz. É muito fácil, às vezes, ser um ministro itinerante. É muito fácil. É muito fácil porque você vem, ministra e é abençoado e sai e vai para outro endereço e mais outro, e mais outro, e mais outro. Estar diante do mesmo auditório todos os dias da semana é algo muito mais complexo. Não é fácil. Acredite que é muito complexo. É horas de madrugada, é madrugadas adentro, tentando escutar o coração de Deus. Como aconteceu o tema ressurreição esse ano? Como aconteceu? O ano terminando e o coração angustiado, pedindo a Deus algo para que Deus despertasse o povo antes do final desse ano. Quando um belo dia eu recebo uma ligação de uma irmã da igreja, e que ela me liga para fazer a seguinte colocação: pastor, o ano está terminando, não vai haver uma campanha esse ano, o ano está terminando. E essa irmã está aqui agora, está me ouvindo aqui agora. E eu disse para ela: vai ter sim, vai ter sim. Mas eu não sabia o que, eu não sabia onde, eu não sabia que direção seria a campanha. Não sabia qual seria o tema, o motivo, o foco da campanha. Mas eu disse para ela: vai ter sim. Falei pela fé. Naquela madrugada, Deus me acordou. Eu tenho na minha mesa de cabeceira, permanentemente, eu tenho um caderno e uma caneta na minha mesa de cabeceira. São insights, são toques de Deus, que Deus traz de madrugada. E eu tenho que rapidamente anotar aquilo para não esquecer de manhã cedo, quando acordar, aquilo não passar em branco. Naquela madrugada Deus falou comigo de maneira audível: ressurreição. E eu lembro que quando Deus falou isso comigo, eu ainda, falando com Deus de ressurreição, Senhor, de morte para a vida. E Ele falou: não, ressurreição de tudo. Ressurreição não apenas de morte para a vida, mas ressurreição de tudo que precisa estar novamente em tona, vir à tona, resgatado. Situações que passaram em branco, situações que ficaram para trás, e nós nos acomodamos, situações que ficaram esquecidas, e nós nos acomodamos. Ressurreição de promessas, ressurreição de promessas de Deus. Ouvimos hoje aqui a querida Sônia falar, há 15 anos Deus havia falado, ressurreição de uma promessa. Deus falou, nós vibramos naquele momento, mas depois esquece, depois a coisa vai passando, a coisa cai no esquecimento. Ressurreição de uma mudança que Deus falou que ia nos dar, uma mudança que Deus falou que ia nos dar, e nós deixamos passar aquilo. Ressurreição. E a partir daí, todas as mensagens têm sido dentro de ressurreição. Vem um congresso aí, eu já falei com a liderança. O tema é missões urbanas, mas todas as pregações, elas vão ter que tratar de ressurreição. Até o final do ano, nós temos um único assunto nessa igreja: ressurreição. Um único tema: ressurreição. Porque o relógio não para, o relógio não está parando. E dia 31 nós temos que ter os testemunhos. Se eu fosse fazer hoje uma lista aqui de testemunhos de pessoas, nós não iríamos pregar, porque são muitos testemunhos. Eu disse muitos testemunhos, muitos. Só hoje foram mais 2. Um que veio dizer: pastor, olhe logo pelo carro que Deus já me presenteou. É um carro, um Scenic, pastor, ore logo por isso. A outra veio falar: pastor, Deus me deu um emprego. Eu estava desempregada, lutando, pastor, estava angustiada com isso, e comecei a clamar, e fiz um voto: o primeiro salário, se Deus me abrisse a porta, eu ofertaria ao Senhor. Ela já veio falar comigo agora de promoção no trabalho que acaba de chegar.
Ressurreição. Ressurreição que vai acontecer na tua vida. Ressurreição de palavras que Deus disse que ia te curar em alguma área, e você a hora alegrou e depois esqueceu. Ressurreição. Ressurreição numa vida conjugal. Ressurreição numa vida familiar. Ressurreição na energia do teu corpo. Ressurreição. E eu quero que você gere isso na tua alma. O texto é sempre Atos capítulo 9. É o texto central. A partir daí nós caminhamos. Mas o texto é esse. Ressurreição. Capítulo 9. Versículo 36. Nós vamos nos colocar em pé e vamos fazer essa leitura agora. Aleluia. Há uma sequência de mensagens. Todas as mensagens já estão editadas, estão gravadas. Sabe? Todas dentro do mesmo assunto. Ressurreição. Em várias áreas. O texto diz, podemos ler: havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Eu bato sempre nesta tecla. Jaqueline, coloque em destaque aqui que ela é uma discípula. Sabe, discípulos têm a bênção do Senhor. Discípulos têm a bênção do Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Discípulos têm a bênção do Senhor. Deus se compraz com discípulos. Você sabia disso? Você sabia que Deus se compraz com discípulos? Sabe, eu quero ler um texto para você, que foi texto de uma mensagem, Atos, Salmo 16. Você não estava aqui no dia, só para botar um pouquinho de água na tua boca. Versículo 3, 16 e 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Deus tem prazer em discípulos fiéis. Amém? Você não ouviu o que eu falei? Eu vou repetir. Deus tem prazer em discípulos fiéis. Ele tem prazer em você, meu irmão. Ele tem prazer em você. Uma discípula por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Docas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Eu quero que a igreja diga comigo assim: amém. Pai querido, nesta manhã essa é a tua palavra. O tema é ressurreição, o assunto é ressurreição. Pai, trabalha nos nossos corações. Se exaltado, Deus, que o teu nome cresça, que a tua glória seja manifesta. Ó Deus, flua, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Dizemos amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Amanhã nós vamos nos esforçar para colocar no nosso site um texto lindo que o Bruno Meira, fica de pé, Bruno Meira. Está me ouvindo, Bruno? O Bruno está escrevendo textos lindos, maravilhosos. E a esposa disse que já daqui a pouco vai vir um livro, né? E ele fez um texto sobre ressurreição e mandou para mim. Ressurreição, muito lindo. E você vai mandar para o e-mail e nós vamos redirecioná-lo para o nosso site. O site é da igreja. Você vai poder ler um texto muito lindo. O Bruno está fazendo um curso de teologia ali no seminário da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E é uma pessoa que Deus está usando bastante nessa área. Eu quero nesta manhã, rapidamente, que você olhe para esse texto, e você vai perceber algo muito interessante. Como Deus trabalha, a maneira surpreendente de Deus trabalhar, e a maneira surpreendente de Deus trazer alegria aos nossos corações. A história toda começa com Pedro lá em Lida, e Pedro é usado por Deus em Lida, e como instrumento de Deus,
Um paralítico há 8 anos recebe o toque de Deus e volta à mobilidade, volta a andar. Ressurreição da saúde, há uma série de ressurreições que foi tratada aqui nesse altar e você pode pegar depois. É muito lindo, é muito forte. Muito bem, a notícia corre, a ressurreição das boas notícias, e a notícia chega lá em Jope. Em Jope há uma discípula, há uma amada de Deus, há uma pessoa muito especial chamada Dorcas. Ela é notável em boas obras, ela é uma pessoa admirada, ela é uma pessoa importante, ela é uma pessoa de muita importância naquela comunidade cristã. E diz o texto que ela adoeceu, o quadro ele se deteriorou, o quadro foi agravando, a doença não havia controle e a doença aparentemente venceu. Ela morre, ela faz um óbito, ela morreu. E quando ela morre, a igreja, a liderança toma uma decisão inusitada. A decisão é: não vamos enterrar, porque o Deus que está fazendo milagres lá em Lida, esse Deus não mudou, esse Deus é poderoso, nós não vamos enterrar. Então pegam o cadáver de Dorcas, o corpo de Dorcas, lavam, perfumam, botam lá uma roupinha bonita nela, e não levam para ser velada, não levam para o cemitério, mas levam para o cenáculo, para a casa de Deus, e colocam o corpo de Dorcas no cenáculo, na casa de Deus. Então eles mandam 2 obreiros viajar até Lida para chamar Pedro e trazer Pedro com eles. Um ato de fé, porque Pedro poderia já ter saído de Lida, Pedro já poderia ter tomado uma outra direção. O texto diz que Pedro estava passando, olha o gerúndio, passando por toda parte. Podia ser que Pedro já tivesse ido em outra direção, e quando chegassem lá os homens, os obreiros de Jope, alguém diria: ele estava aqui, Deus usou muito ele, Enéas foi curado, esse aqui é o irmão Enéas, já está curado. Mas Pedro tomou essa direção e viajou para outro local, para outra cidade. Não aconteceu isso. Eles foram pela fé e Deus honrou a fé. Pedro estava lá ainda esperando. Aqueles 2 obreiros chegam e falam com Pedro, convidam Pedro para que depressa faça uma viagem até Jope. Essa cidade está aproximadamente 15, 20 quilômetros de distância, Lida para Jope, alguma coisa em torno de 3 horas, uma caminhada normal, tranquila, de Lida para Jope. E quando Pedro chega lá, Pedro é levado para o cenáculo e se depara com o corpo, e todas as viúvas cercam, chorando, trazendo vestidos, túnicas, há muito clamor. Então Pedro pede para todo mundo se retirar, todo mundo sai daquele local, e Pedro fica sozinho com o corpo de Tabita no cenáculo. O texto diz que Pedro então se coloca de joelhos, fala com Deus, clama aos céus, e recebe de Deus uma voz de comando, recebe de Deus uma graça, uma autoridade. E quando Pedro recebe isso, Pedro então vira-se para o corpo que estava morto. Pedro não se ajoelhou para o corpo, se ajoelhou para Deus. Ele vira-se para o corpo e libera a voz de comando, a palavra de ordem que Deus plantara no coração dele. E a palavra de ordem é esta: Tabita, levanta-te. E o texto diz que ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então Pedro dá a mão a ela, estende as mãos, toma ela pela mão, levanta, chama os santos e entrega ela viva.